E aí, galerinha, como vocês estão? Professor Jeová chegando para mais uma aula de matemática. E hoje o tema é mínimo múltiplo comum, ou o famoso MMC. Para entendermos um pouquinho sobre isso, temos que saber quem são os números primos, ok? Já lembra deles? Quem são os números primos? Vamos lá. Olha só, números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e aí vai. Mas como identificá-los? O número primo é aquele número que ele só é dividido por ele mesmo e pelo número um. Exemplo, número 2. O número 2 ele só pode ser dividido por 2 e dividido por um. Ok. Número 3. O número 3 ele pode ser dividido por 3 e também pode ser dividido por um. Dá para dividir pelo 2? Dá, mas vai dar um número fracionário. E ele tem que ser um número inteiro positivo, ok? Então, olha só. O número 5 ele também é primo? Sim. Por quê? Porque dá para dividir ele por 5 e dá para dividir por um. Se dividir por 2 vai dar 2,5. Então, vai dar número quebrado, fracionário, e não pode. E aí segue em diante. O 7 a mesma forma. Se você dividir o 7 por 7 vai dar um. Se dividir o 7 por um vai dar 7. Então, é um número que só dá para dividir por ele mesmo e pelo número um. E assim por diante. O 11, o 13, o 17, o 19, e aí depois também segue em frente, ok? Por que que nós chegamos a esse ponto? Porque olha só, vamos fatorar o número 12 e o número 10. Vamos achar aqui, ó, o mínimo múltiplo comum entre esses números. Detalhe, olha, vem comigo aqui, olha só. O número 12, ele é um número par, certo? O número 10 também é um número par. Sempre que for um número par, a gente vai dividir por um número par. E o único número primo que é par é o número 2. É isso aí. Então, se eu dividir, agora vamos pegar agora, ó, dividir aqui, ó, o número 12 dividido por 2 e vamos pegar também o número 10 e dividir por 2. Se eu dividir o 12 por 2, vai dar 6. E se eu dividir o 10 por 2, vai dar 5. Ok. E aí? E agora, olha só. O 6 e o 5. O 6 é par, não é? O 5 não é par. Mas sendo o 6 par, eu ainda consigo usar o número 2, que é par também, que é primo. Então, se eu dividir 6 por 2, vai dar 3. E o número 5 não dá para dividir por 2. Vamos apenas repeti-lo aqui, ó, tá bom? Bem, o 3 é ímpar e o 5 é ímpar. Não dá para dividir mais por 2. Então agora vai ser o próximo número primo. E é quem aqui, ó? O 3, ó. O próximo número primo é o 3. Até porque tem o 3 aqui, ó. Então, se eu dividir o 3 por 3, vai dar quanto? Vai dar um. Aliás, qualquer número dividido por ele mesmo sempre vai ser o valor de um. E se eu dividir o 5 por 3, não vou dividir, porque o 5 aqui não vai dar um número inteiro exato. Então, olha só, dividi o 3 por 3, sobrou um. O 5 desceu. Agora, gente, só sobrou o número 5. E qual que é o próximo número primo? É o 5 aqui, ó. Então, vamos colocar ele aqui, o 5. Então, se dividir 5 por 5, vai dar um. O 1 que estava lá debaixo do 1 apenas desce. Agora vamos multiplicar os valores, tá? Vamos multiplicar quem aqui, ó? 5 vezes 3 vezes 2 e vezes 2. Olha só. Tudo isso vai dar 60. Muito bem, vamos para o segundo exemplo aqui? Olha só. Eu deixei aqui já os números primos. O segundo exemplo é o 18, número 15. Como temos ali o 18 que é par, vamos subir o primeiro número, que é o 2. O 2 é par, o 18 é par. Então, dividindo 18, ó, vamos dividir aqui, ó, o 18
pelo 2 vai dar quanto? 9. Muito bem. E o 15 apenas repete porque não dá para dividir. Acabaram os números pares. Sobrou o 9, que é ímpar, e o 3, que é ímpar. Já vai dar para usarmos quem? O próximo número, que é o 3, porque dá para dividir 9 por 3 e também dá para dividir 9 por 3. Se eu dividir 9 por 3, vai dar 3. Se eu dividir 15 por 3, vai dar 5. Bem, temos aqui o número 3 que é ímpar e o 5 que é ímpar. Consequentemente, ainda dá para usar o número 3 novamente, né? Porque dá para dividir o 3 por 3. Dividir 3 por 3 é igual a 1. O 5 não dá para dividir, apenas desce. O próximo número, olha aqui, é o 5. Até porque o 5 está aqui e eu vou usar o próximo número, que é o 5. Se eu dividir 5 por 5, vai dar 1. E agora então vamos multiplicar, olha só, para achar o mínimo múltiplo entre eles. É o 5 vezes 3 vezes 3 vezes 2. Tudo isso vai dar 90. Maravilha, não é? Olha só, espero que você tenha gostado e obrigado por ter assistido a aula. Inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e assista às novas aulas, porque tem muita aula boa pela frente, tá bom? Forte abraço, beijão no seu coração e tchau, tchau.